Olá, está começando o programa Mesa de Negócios. Por que todo empresário reclama que é difícil gerenciar pessoas? Por que o comportamento tem sido a maior causa de demissão dentro das empresas nos últimos anos? Por que está tão difícil encontrar pessoas que sejam competentes no fazer, na prática dos processos operacionais dentro dos negócios? Bom, as empresas já viveram a revolução das máquinas desde que a automação industrial e o computador tomaram conta de fábricas e escritórios. O momento agora é da revolução humana. E é sobre isso que eu vou conversar com uma especialista em pessoas. Estará conosco no Mesa de Negócios de hoje, Jorge Fernandes de Matos, com 26 anos de experiência como executivo e consultor de empresas. Dá para ser empreendedor dentro do serviço público? Ou isso é exclusividade dos profissionais que trabalham em empresas privadas? Nesta edição eu vou conversar com Agnus Rodrigues Silva, que há 15 anos vem construindo uma carreira empreendedora como funcionário público. E para completar o programa de hoje, como organizar documentos dentro da empresa. Será que você e sua equipe não andam guardando lixo demais nas gavetas e armários? A especialista Rosália Paraíso vai dar dicas bem práticas sobre o assunto. O Mesa de Negócios está no ar e será um prazer ter a sua audiência. Não são mais as máquinas modernas ou os softwares avançados que garantem o sucesso de um negócio no mercado. Atualmente, uma empresa pode ter a mesma estrutura física do concorrente e também pode vender para qualquer lugar do mundo. Bom, só restaram então as pessoas. É nelas que mora a diferença entre uma empresa e outra. E aí surge um grande desafio, pois é claro que gerenciar pessoas dá mais trabalho que coordenar um parque de máquinas. Mas como é impossível ter negócios sem depender de pessoas para atuar neles, o jeito é descobrir como gerenciá-las de forma competente e como levar essas pessoas a produzir os melhores resultados. Para ajudar você nesta tarefa nada fácil, convidamos o especialista no assunto. Está conosco o consultor de empresas Jorge Fernandes de Matos. Jorge é formado em administração de empresas, tem 26 anos de experiência como executivo de grandes corporações e é professor de cursos de MBA. Jorge Matos se preparou bem para essa tarefa de atuar na área de desenvolvimento e treinamento de pessoas, fazendo vários cursos de aperfeiçoamento no Brasil e no exterior. Matos também é o autor deste livro aqui, Talento para a Vida. Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado a você, Inácio. Jorge, por que de 9 entre cada 10 empresários, pelo menos 9, eu diria pelo menos, reclamam que gerenciar pessoas é a parte mais difícil de um negócio? As pessoas dão trabalho mesmo? Bom, eu acho que para começar, o empresário, ele se vê como um super-homem e é normal que quando ele especifica o perfil de uma função, ele também cria o de um super-homem. Então ele quer uma pessoa direta, agressiva, estruturada, organizada, persuasiva, empática e detalhista e minuciosa. Quer dizer, ele está se usando como espelho para encontrar os seus aliados, é isso? Ou ele se usa como espelho, ou ele deseja ter um super-homem trabalhando do lado dele. E aí, consequentemente, ele jamais vai encontrar, né? Porque esse indivíduo é lá de Krypton e não é da Terra, né? Quer dizer, o empresário, então, ele tem esse perfil mais agressivo. O empresário, por natureza, é uma pessoa diferente. O que não quer dizer que os liderados dele sejam também. O empresário, o empreendedor, ele tem vamos falar, um tipo de estômago que ele consegue viver num determinado ambiente com mais pressões, com mais intensidade, com mais profundidade. Ou seja, são tipicamente um grupo de pessoas e que, inclusive, nas nossas pesquisas, representam talvez 2, 3% no máximo da população. De modo que ele também quer que as pessoas tenham essa mesma característica. Então, uma das coisas importantes, assim, já na sua pergunta, é educar esse empreendedor, esse empresário, para buscar as pessoas certas por lugares certos, mas não imaginando que todas possam fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quer dizer que a base do problema está no recrutamento? Seguramente, talvez antes do recrutamento, talvez a etapa fundamental, você especificar exatamente o que você quer. Se eu quero uma pessoa que tenha todas as características, por exemplo, de dominância, influência, habilidade e conformidade, eu vou no fundo querer um Deus e eu não vou encontrar isso no mercado, né? Então, eu especifiquei mal,
provavelmente eu não vou encontrar... Mas na hora de especificar, eu tenho que estar mirando um cargo específico. Na hora que você especificar, você tem que estar mirando um cargo específico a partir de diversas variáveis. Primeiro, quais são as atividades que essa pessoa exerce, qual é o tipo de conhecimento necessário para ela, que tipo de comportamento é necessário e qual é o grau de maestria que esse indivíduo vai ter, que estrutura vai suportar ele. Isso normalmente é desconsiderado no processo e se quer normalmente um super-homem, um deus, e consequentemente não se avança. Mas as empresas então não andam fazendo esse exercício antes de ir ao mercado contratar. Elas estão contratando uma pessoa e depois que ela entra que eles vão descobrir que ela não está adequada, é isso? Frequentemente, frequentemente. Imagine que você quisesse um automóvel para você e você dissesse o seguinte, eu quero um automóvel. Né? Veja, você pode ter desde do mais simples ao mais complexo, o que custa 15 mil reais a meio milhão de dólares. Então, a mesma coisa acontece com os profissionais, ou seja, ou a gente especifica exatamente o que se quer em cima dessas variáveis que eu coloquei, ou vai ter dificuldade. Agora, o passo seguinte dessa especificação é ir para o mercado e buscar o melhor profissional que atenda a essas características. Você acha que está faltando gente boa para esse perfil mais agressivo, mais dinâmico, que as empresas estão precisando hoje em dia, em função do aumento da competitividade? Ou não? As empresas é que estão muito chatas e muito exigentes na hora de contratar? Não. Na realidade, a empresa, na minha opinião, ela reflete exatamente as exigências de mercado, da concorrência, do cliente, do consumidor. Quer dizer que não tem fantasia nisso, não tem exagero, não. Existe um certo exagero, sim, quando ela quer que todos sejam empreendedores. É muito comum, às vezes, um pai ou mesmo um executivo olhar para as pessoas e querer ver nessa pessoa um empreendedor. No livro, a gente teve um cuidado de especificar 40 tipos de talentos específicos. Então, que vai desde do empreendedor típico, aquele indivíduo que é direto, agressivo, desbravador, ao extremo oposto, que é o detalhista, estruturado, organizado, minucioso, que faz as coisas dentro de regras estabelecidas. Quer dizer, na empresa tem lugar para todo mundo. Com certeza. Né? Então, na verdade, você tem um leque que vai desde o máximo empreendedorismo ao máximo, vamos chamar assim, do tecnicismo ou da precisão. Se eu inverto as bolas ou se eu contrato só um tipo de profissional, provavelmente eu vou responder a uma necessidade da empresa, mas o restante da empresa vai tá falhando. Existem 40 tipos, pelo menos, de grandes talentos que você pode identificar. Isso é até importante, é um consolo para quem se acha meio deslocado da empresa, né? Precisa se conhecer, descobrir o seu talento, quem sabe além de 40, outros tantos ainda não catalogados por você, né, Jorge, que podem ser encontrados pelas pessoas que se sentem hoje fora do lugar dentro da empresa. Perfeito. Bom, na prática, quando você pensa do ponto de vista, vamos chamar de um exercício profissional, alguns elementos compõem esse processo. Primeiro, qual é o seu tipo de comportamento? Segundo, qual é o seu tipo de inteligência? Terceiro, que desejos, que sonhos você nutre por algum tipo de objeto? A partir daí, é fácil você escolher qual é a formação acadêmica que você vai ter e a partir do seu comportamento e com essa formação acadêmica, a função que você vai ter. Então, só para dar uma ideia de complexidade do que isso significa, existe hoje em torno de 3 mil formações técnicas e acadêmicas e mais de 15 mil funções. Ou seja, seguramente há espaço para todo mundo. Quer dizer, tem que encontrar o seu lugar. Essa é uma dica para o empresário aprender a ter mais sensibilidade, buscar esse exercício da sensibilidade na hora de encaixar as pessoas naquelas vagas que a sua empresa criou. E também para o profissional que se sente deslocado, desmotivado, acha que não nasceu para o que está fazendo, mude. Encontrar essa felicidade faz parte do desempenho e da produtividade de uma pessoa também, né? Não tenho a menor dúvida. A gente frequentemente, às vezes, você vê pessoas que são consideradas, aspas, sei lá, o lixo da organização, às vezes não serve para nada. Não serve para nada. E às vezes você pega aquele indivíduo, coloca ele numa outra função e esse indivíduo vai ser campeão naquela atividade. Como isso? Por quê? Porque, na realidade, aí tem um aspecto extremamente importante a considerar, a educação no Brasil, ela leva como foco principalmente a transmissão de cognição e não os aspectos comportamentais. O que a gente percebe de maneira clara? Quando você pensa numa função, no fundo você exige qual é o conjunto de conhecimentos que essa função vai exigir, mas também quais são os comportamentos que essa função vai exigir. O que significa que se eu considero somente o eixo do conhecimento, os aspectos comportamentais eles são completamente colocados de lado e que isso não são considerados. Consequentemente, às vezes o indivíduo tem até a cognição, mas ele não tem nenhum comportamento para aquela atividade.